Boa noite a todos. Com muita alegria, muita gratidão, damos início a mais um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, da nossa querida Casa de Emmanuel, toda segunda-feira. E hoje o estudo vai ser dirigido pelo nosso irmão João, a quem convido para fazer a nossa prece de abertura. Então, vamos fechar os nossos olhos, levar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e agradecer por mais essa oportunidade que nós vamos ter de aprendizado da nossa doutrina, que nosso irmão Jesus nos ensinou. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos, então, compartilhar a tela aqui. Então, vamos lá. 67 do livro Caminho, Verdade e Vida. Os vivos do além. E eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias. Isso está em Lucas, capítulo 9, versículo 30. Então, eu vou falar rapidinho aqui os vivos do além. O que seriam os vivos do além? São os espíritos, né, que vivem lá no plano espiritual. Nós, que vivemos aqui no lado da matéria, achamos que nós somos os vivos, né? No entanto, a verdadeira vida é lá, no plano espiritual. Aqui nós estamos aprendendo botando em prática tudo que a gente aprendeu lá. Que a gente tem que passar as nossas provas, as nossas tarefas aqui, aprender a ser melhor para poder evoluir. A gente vem para cá para fazer um estágio de tudo que a gente aprendeu lá. Porque aqui é a cópia de lá, não é lá que é a cópia daqui. Então, a verdadeira vida é lá. Então, a gente fala mortos, né? Morreu. Não, os mortos somos nós, gente. Eles é que estão vivos. Está invertida a situação. E nessa passagem aqui de Lucas, eles que estavam falando com ele, dois varões, que eram Moisés e Elias, é uma prova de que existe vida além túmulo, né, para a gente. Que eles conseguem se comunicar com a gente aqui no plano material, eles lá no plano espiritual. Eles conseguem se comunicar. Não somos nós que entramos em contato. Eles é que entram em contato com a gente. Alguém quer dar mais uma explanação? O telefone toca de lá para cá, né? É, isso mesmo. É do superior para o menos, né? Para não falar que a gente é inferior, pode ofender alguém, mas é do superior para aquele que é menos, né? É exatamente, é isso mesmo. Tem uma lógica, né? Vamos seguir? Vamos. Várias escolas religiosas, defendendo talvez determinados interesses do sacerdócio, asseguram que o Evangelho não apresenta bases ao movimento de intercâmbio entre os homens e os espíritos desencarnados que os precederam na jornada do mais além. Eu vou ler mais um pouquinho, tá? Entretanto, nesta passagem de Lucas, vemos o mestre dos mestres confabulando com duas entidades egressas da esfera invisível e o sepulcro é a porta do acesso. Aliás, em diversas circunstâncias encontram o Cristo em contato com almas, né, perturbadas ou perversas, aliviando os padecimentos de infortunados perseguidores. Então, vou ler só até aí, depois a gente volta, tá, Vitor? Esse trechinho aí, o que eu entendi foi o seguinte: o Cristo ele está interagindo, né? Ele está orientando, ensinando
como isso acontece, isso é normal, é natural. Não é uma coisa assim absurda proibida de outro mundo. Ele está dando exemplo para a gente. Ele interagiu tanto com... Ele interagiu assim, ele se comunicava tanto com os bons espíritos como com os maus não, os menos bons, né? Vamos dizer assim. Porque teve até tem uma passagem que ele estava no deserto e o sujeito foi lá perturbar ele, para provocar, para fazer ele... Né? E ele se comunicava tanto com os bons como com os não bons assim. Alguém quer completar alguma coisinha desse? E vai, Janete. Eu acho muito interessante, né, que Jesus, as pessoas, né, os religiosos, eles condenam até hoje essa comunicação com o mundo espiritual, se baseando lá no Eclesiastes, né, quando Moisés coloca lá a proibição dessa comunicação com os mortos, né? Mas a gente sabe que Moisés fez isso porque naquela época essa comunicação era por sortilégios, né, adivinhações, não havia assim um intuito moral, um intuito mais sério dessa comunicação, né? Então veio até hoje as pessoas de outras denominações religiosas, elas condenam isso. E Jesus assim vem de uma forma, ele não falou simplesmente que poderíamos nos comunicar. Ele apenas deixou os fatos acontecerem, né? Para mostrar para a gente que é possível. Então, quando ele fala lá, quando ele se comunica com Moisés e com Elias no Monte Tabor, ele mostrou para a gente que é possível. Ele, né, sendo Cristo, o nosso governador planetário, né, ele ali estava se comunicando com dois mortos, vamos dizer assim, né? Para todos eles estavam mortos. E aí ele veio mostrar que a morte não existe, não é? Que o espírito continua depois dessa morte do corpo físico. O próprio Cristo, depois de crucificado, ele surgiu lá, conversou com seus apóstolos, quer dizer, Jesus veio trazendo, né, essa vivência de que tudo é muito normal. Ele não precisou falar, né, exatamente assim, vocês podem se comunicar. Não, ele vivenciou os fatos. E isso foi muito mais marcante do que até se tivesse falado, né? As pessoas viram aqueles dois espíritos que estavam lá se comunicando com Jesus. Então, a gente vê assim que as pessoas gostam assim de frisar o lado da não comunicação. Mas esses outros trechos do Evangelho que mostram essa comunicação, ninguém toca, pula, parece até que não existe, né? Nas Escrituras, no Novo Testamento, porque a comprovação está lá, não é? É uma coisa muito óbvia. Então, por que não falam a respeito disso, não é? Porque a gente sabe também que essa comunicação com o mundo espiritual, esses conhecimentos que são luzes para nós, que vêm dos espíritos superiores, a gente sabe que isso liberta, né? Jesus falou, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, se nós temos acesso a esses espíritos superiores que estão no mundo espiritual e trazem essas verdades, não é conveniente também para muitos poderosos religiosos, né, que o povo tenha acesso a isso. Nós sabemos que sempre os poderosos manipulam as pessoas através da questão do medo, né? Então, quando você tem acesso a toda essa verdade, então não é interessante para esses poderosos, né? Era isso que eu queria colocar. Eu também, porque, na verdade, a lei mosaica tem diversas proibições, diversas coisas que foram intuídas para aquele momento, né? Para aquele povo daquela época, diante ali da ignorância da humanidade ainda naquele momento, em todos os aspectos, né? Científicos, tecnológicos, que na época nem se imaginava que iríamos chegar hoje em dia. Então, haviam ali diversas coisas que os espíritos, ali através de Moisés, intuíram a serem criadas como regras para a preservação do povo daquele momento, mas que não seriam regras imutáveis, né?
A gente tem vários exemplos, tem a questão tipo da carne de porco, dos animais, né, do camarão, aqueles crustáceos, né, que não se deveria comer. Mas pensa só, estava certo, né? Naquela época não existia geladeira, não existia toda a tecnologia e a higiene que tem hoje, e já é comprovado que essas carnes são altamente estragam fácil e altamente transmissoras de doenças, né? Se não houver o asseio correto, que nós temos a capacidade hoje de fazer, o manejo correto. Então, era normal, era uma prevenção da disseminação de problemas e de doenças naquele povo. E a gente pode dizer a mesma coisa da comunicação com os espíritos, né? Porque naquele momento Moisés foi escolhido exatamente porque ele foi preparado para ser essa antena que ia transmitir para aquele povo ainda extremamente primitivo, extremamente rudimentar, esses primeiros, né, ensinamentos, esses primeiros passos da humanidade para se preparar para a vinda do Cristo. Então, era uma forma de fechar os canais para que não houvesse ali a possibilidade dos espíritos que estavam interessados em atrapalhar o desenvolvimento da humanidade, de se utilizarem, né, de diversas antenas mediúnicas para estarem transmitindo ali diversas ilusões, diversos conhecimentos falsos com o objetivo de atrapalhar a caminhada evolutiva da humanidade. Então, fez-se ali um fechamento desses canais para que Moisés fosse o único, e ali chegasse um conhecimento único e houvesse uma unidade desse conhecimento. Só que, depois, com a vinda de Jesus, ele exatamente exemplificou como essa comunicação poderia se dar e poderia ser útil, né? Dando através dele o exemplo da moralidade e da forma reta que você deveria agir para estar tendo a capacidade de se comunicar com espíritos realmente elevados que pudessem trazer. Mas, como a Janete falou, mesmo Jesus não explicitou que agora está liberado, porque ele ainda também sabia o quanto, mesmo na época dele, ainda era primitivo o povo. E não é à toa que veio ali através de Kardec, que todo mundo, a maioria aqui já conhece a história. Kardec não inventou a mediunidade, né? Ele simplesmente estudou o fenômeno e criou, em cima daquele estudo, todo o conhecimento que nós temos hoje da doutrina espírita, né? Então, ali no momento da terceira revelação, através de Kardec, os espíritos, através de Jesus, né, das ordens de Jesus, chegou o momento onde a sociedade já se encontrava evoluída o suficiente em tecnologia, em ciência, em civilidade, para que, através do espiritismo, iniciasse-se assim como se fosse uma liberação, né? Uma permissão para diversas antenas mediúnicas, porém de uma forma organizada, né? Através das instruções que Kardec trouxe, através do Livro dos Médiuns, do Livro dos Espíritos, de todo o Pentateuco kardeciano, o conhecimento necessário para que todas essas antenas pudessem funcionar de uma forma mesmo tendo diversos lugares diferentes e diversas informações diferentes, mas que houvesse o filtro, né? Que a humanidade tivesse o senso crítico necessário para fazer o filtro dessas milhares de informações para que elas realmente pudessem acrescentar na nossa evolução sem que a gente deturpasse, sem que a gente mudasse a mensagem do Cristo. Lógico que, pelo nosso erro, pelas nossas falhas, ainda deturpamos muita coisa, mas é uma deturpação que está dentro de um nível controlável, né? Onde a gente consegue estudando, se esforçando e não se deixando levar só pelo que os outros dizem, a gente já consegue suficientemente o conhecimento necessário para fazer essa diferença entre o joio e o trigo que chega para nós através das mensagens mediúnicas. Mais alguém que queira comentar?
Então, vamos dar continuidade aqui ao compartilhamento. Vamos lá. Bom, todavia, a mentalidade dogmática encontrou aí a manifestação de Satanás, inimigo eterno e insaciável. Esse trechinho aí, o Satanás está em sentido figurado. Ele é representado pelos nossos as nossas más tendências, né? Os nossos maus pensamentos, as nossas más atitudes, os nossos vícios, o nosso egoísmo, a nossa inveja. Tudo isso aí que a gente ainda está tentando deixar para trás para evoluir um pouquinho. Aí ele botou aí que o Satanás é o inimigo eterno e insaciável, está sempre provando a gente. Alguém vai comentar mais ou vamos seguir? Satanás aí, né, eles colocam, na maioria das religiões, coloca como sendo algo externo a nós, né, uma entidade, um ser que nos provoca e nos induz ao mal, né? Mas a gente aprende no Espiritismo que o Satanás, na verdade, são as nossas próprias imperfeições, né? São os nossos próprios vícios, nossas próprias intenções no mal, e que muitas vezes até atrai entidades externas a nós que ainda ajudam a nos afundar ainda mais. Mas é uma atração, né? Elas só são atraídas e só conseguem nos influenciar para o mal porque já temos esse mal dentro de nós. E quanto mais alimentamos, quanto mais provocamos, mais nós atraímos entidades para fortalecer esse lado mal que já existe dentro de nós e automaticamente nos levar ao limite da dor e do sofrimento, que de alguma forma acaba tendo ali o efeito reverso de nos impulsionar contra esse mal, porque sempre há um momento onde a dor se torna insuportável e nos dá um efeito reverso, onde acabamos indo na direção contrária daquele mal que provocou aquela dor, e assim nós vamos sendo impulsionados para o bem. E lógico que o ideal é que a gente evite esse caminho da dor, ou que a gente consiga já fazer esse caminho de retorno quando essa dor já nas primeiras dores, né, quando ela ainda não está tão forte, a gente já possa ter a percepção para mudar a direção, para não precisarmos torná-la insuportável, né? Pode falar, já. É a origem da palavra, né? A origem da palavra Satanás quer dizer adversário, opositor. Mas as religiões colocaram como uma figura, né? Uma figura horrorosa, mas não. Tanto é que quando Jesus fala com Pedro, né? Arreda de mim, Satanás, né? Ele está se referindo a ele naquela situação, naquele exato momento, ele está sendo um adversário, ele está indo na contramão do objetivo do Cristo, dos ensinamentos do Cristo, né? Então a gente vê como é que a palavra é deturpada, né? No decorrer dos tempos, né? E dentro de contextos religiosos, né? Mas a origem é adversário, opositor. Então, qualquer um de nós, como você está falando, né? Qualquer um de nós pode ser esse Satanás, né? Dependendo da situação em que estamos inseridos e até de nós mesmos, né? Como disse o João aí. Eu diria que com certeza nós somos os nossos maiores adversários, né? Quem é o seu maior adversário que não você mesmo? Quem é que mais nos impede de evoluir, mais do que qualquer um que externamente, encarnado ou encarnado, esteja nos influenciando? Mas com certeza não tem ninguém que mais consegue frear a nossa evolução do que nós mesmos, do que a nossa própria capacidade ou incapacidade de evoluir, de mudar, de fazer diferente, né? Com certeza. Nós nos detonamos. Mais alguém gostaria de comentar?
Então, vamos em frente. Esse parágrafo aí é como eu sempre identifico nos textos do Emmanuel, no livro, o último parágrafo ele faz um resumo de todo o assunto, né? Então, vamos lá. Aqui, porém, trata-se de sublime acontecimento no labor. Não vemos qualquer demonstração diabólica, e sim dois espíritos gloriosos em conversação íntima com o Salvador. E não poderia situar o fenômeno em associação de generalidades. Porquanto, os amigos do outro mundo, que falaram com Jesus sobre o monte, foram devidamente identificados. Não se registrou o fato, declarando-se, por exemplo, que se tratava de visita de um anjo, mas de Moisés e do companheiro, dando-se a entender claramente que os mortos voltam de sua nova vida. Ou seja, o Emmanuel aí mostra para a gente que os espíritos com os quais Jesus estava interagindo, eles não eram anjos, não eram seres celestiais, eles foram homens aqui na Terra, viveram aqui na Terra como homens e foram para o plano espiritual e estavam interagindo com o Cristo, que estava vivendo aqui na Terra, né? Ou seja, os ditos mortos voltam a interagir conosco, né? Porque, na verdade, eu, depois que vi essa página de Emmanuel, concluí que os mortos somos nós, né? Que eles é que são os vivos, né? Nós saímos da vida e viemos aqui para a morte para poder fazer o nosso estágio, né? Aprimorar o que a gente aprendeu para tentar evoluir. É isso. Alguém mais quer completar? Aí cai naquela situação. Pode falar, Flávio, desculpa. Rapidinho. Aí cai naquela pergunta da Dulce: por que a gente tem que vir para cá? Vamos ficar o tempo todo lá em cima? Porque senão fica só na teoria, né? Não vai aprendendo na prática. E a prática é que ensina. Ela sabe disso, mas vai falar isso para ela. Ah. Hoje mesmo ela estava falando isso. É tão complicado. Por que a gente não fica lá em cima? Resolve tudo lá por cima. Eu falei, tá, a resposta está lá no Evangelho. Vai lá no capítulo, está lá no Evangelho. Eu sei que está a resposta. Não sei por que a gente está aqui. Eu não sei que tem que ser assim. Por que tem que ser assim? Fala aí, João. Por que tem que ser assim? Tem que ser, senão não aprende. Essa resposta é complexa, né? Eu que já estudei um pouquinho de Pietro Baldi lá no Bezerra, a Doroteia sabe, tem algumas teorias sobre essas questões do sofrimento, da dor. Mas uma analogia que eu acho mais simples e mais interessante para a gente fazer é, por exemplo, por que a gente não vive dentro do centro espírita, né? Porque no centro espírita, lá, já reparou? Todo mundo lá dentro do centro é bonzinho, é educado, né? Todo mundo tem paciência, é uma beleza aquela energia, aquela vibração. A gente, né? Dentro do centro espírita, você olha todo mundo que está lá, parece que todo mundo é santo. E eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, né? Por que a gente tem que vir para a matéria? Porque quando a gente está na matéria, é mais ou menos igual a nossa vida quando a gente sai do centro. É a hora da aprovação, é o nosso trabalho, é o dia a dia, é lidar com as dores, com as dificuldades, com os sofrimentos. Porque imagina, quando você está lá no mundo espiritual, digamos que você já passou, né? Já passou aquele sofrimento ali da desencarnação, você já foi resgatada, aí você está em nosso lar. Aí você vai ficar lá, todo mundo é bonzinho, todo mundo é santo, você não tem as necessidades da matéria, você não sente fome, você não sente dor, você não fica doente. Então, é preciso encarnar para que você realmente passe pelas provações, para que você realmente consiga exercitar a dor, o sofrimento, a empatia.
E é, né, fazendo a nossa analogia com o centro, a mesma coisa. Por que a gente não vive dentro do centro? Porque a gente tem que voltar para casa, a gente tem que voltar a conviver com os nossos familiares, com aqueles mais difíceis, nossas obrigações do trabalho, as nossas obrigações dentro da sociedade, o nosso papel. E é nesse momento que acontecem os embates, as dores, os sofrimentos, e é onde a gente é colocado à prova de como vamos nos portar diante dessas provações, né? E é preciso, senão a gente não sai do lugar, a gente estaciona, a gente se acomoda. É vencer nossas próprias imperfeições, né? Temos que superar isso também. E é só aqui na Terra que a gente pode passar por isso, né? E como você falou aí no plano espiritual, se ficar só lá dentro do nosso lar, tudo bem, né? Vai estar de férias, né? Numa boa, sem estresse. Agora, vai também encarar lá no plano espiritual, ajudar os irmãozinhos lá que são meio perturbados, né? Que estão numa situação não tão boa assim. Aquela energia deles, aquela vibração pode até também te afetar se você não tiver um certo controle da situação, né? Na verdade, não só pode, como vai, né? Você, na verdade, só vai estar preparado para atuar no mundo espiritual em certos lugares, em certos trabalhos, se você antes, na Terra, evoluiu o suficiente para suportar. Senão, você, na verdade, vai ser tragado para aquele ambiente ali, porque você vai acabar entrando naquela sintonia e vai ser tragado por aquele ambiente. Você inclusive no mundo espiritual, para que a gente possa lá na vida verdadeira elevar cada vez mais as nossas capacidades, a gente primeiro precisa na Terra adquirir essa capacidade para depois no mundo espiritual a gente aumentar a nossa responsabilidade e as nossas tarefas. Porque você vê que aqui na Terra tem de tudo um pouquinho, né? Tem um paraíso, tem um umbral, tem um pouquinho de cada coisa. Tem o nosso lar. Você pode fazer os seus estágios à vontade aqui na Terra para depois ir para lá. Aqui você pode fugir também, né? Também tem isso. Se deu mal num lugar, muda de país, muda de cidade. Lá não é assim, não. Então... Lá não dá para esconder, né, Dora? Não dá, não. Fica não impresso dá. na testa, né? Eu até lembrei daquele pessoal... vai chegando à conclusão que a matéria não é tão ruim assim, não, gente. Eu lembrei daquele rapaz que pegaram e tatuaram na testa dele, sou bandido, né? Não sei o quê, que aliás é uma atrocidade fazer isso mesmo com um bandido. Mas no mundo espiritual é isso que acontece com a gente, fica tatuado na nossa testa, sou bandido, e não dá para apagar, não tem remoção dessa tatuagem, não. O único jeito de remover essa tatuagem é reencarnando e reparando a situação que tatuou na nossa testa. E por isso também que lá tem a seleção, né? Não fica tudo misturado, como aqui, não. Já pensou? A gente morreria de vergonha, né? É o que eu falo. Às vezes a gente quer ir, gostaria de ir para um mundo puro, maravilhoso, mas se a gente hoje fosse colocado no meio de espíritos puros, nós íamos nos sentir terríveis, íamos nos sentir extremamente maus, desconfortáveis, porque não estamos preparados para suportar. A gente não ia suportar. A gente ia se sentir uma criança que deveria estar no jardim de infância jogada numa sala de física quântica. Então, é incompatível, não existe. E na espiritualidade, como a Dorothea falou, as coisas já ficam separadas, né? Tanto que essa comunicação é sempre de cima para baixo. Quem está num grau acima consegue visitar os graus abaixo para dar assessoria, mas quem está abaixo não consegue ir a graus superiores, a menos que seja autorizado e levado por espíritos superiores. É isso. Mais alguém gostaria de comentar?
Bem, então, encerrou, né? Já encerramos bem rapidinho hoje mesmo. Viu? O texto era pequenininho. Esse texto é bem curtinho. Então, convido a nossa irmã Selma, que vai fazer o estudo da semana que vem, para fazer a nossa prece de encerramento. Vamos fechar os nossos olhos, mentalizarmos aqui nossos mentores, amigos, e agradecer essa oportunidade de trabalho aqui do bem, que é o estudo que fazemos também, que tem muito a nos enriquecer. Saibamos aproveitar essa oportunidade, colocar em prática tudo que nós aprendemos, que nós temos necessidade para a nossa evolução. E assim, mestre, agradecidos estamos, desejando que tenhamos uma semana proveitosa, de grandes oportunidades, nos despedindo, pedindo a permissão para encerrar o estudo da noite de hoje, dando graças a Deus. Graças a Deus, muito obrigado a todos, uma excelente semana. Boa noite. Fiquem todos com Deus. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite. Boa noite, tchau.